Muito bem. Agora vem uma pergunta que eu acho importante e o nosso telespectador está aguardando por ela. Os políticos recebem sanções adequadas? Eu acho que além do problema da eleição, que isso o tribunal, eu acho que penalmente, a nossa legislação ela é branda. Sim. Eu vou lhe dar um exemplo dos Estados Unidos, em que o senador era candidato, não ele deixou de participar, não foi por compra de voto, porque havia uma suspeita de um envolvimento extraconjugal. Nossa. Então, a possibilidade de uma aplicação de uma sanção inibe. E no nosso caso aqui não. A nossa lei ela é branda. Nós tivemos, acho que recentemente, se não me falha a memória, um aviãozinho foi apreendido com alguns santinhos e uma determinada quantia em dinheiro, que foi noticiada na mídia grande nesses últimos dias. Sim. O candidato, eu não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento, mas a quem interessa? Ao candidato. Ao candidato, claro, mas ao candidato. O senhor, como grande magistrado que foi, Muito obrigado. Sabe que a prova para uma condenação, ela não pode ter dúvida. Na dúvida... A prova tem que ser feita extreme de dúvida, né? Extreme de dúvidas. É. Nós precisamos modificar um pouquinho a nossa legislação. Bom, eu tenho um complemento dessa pergunta. A sociedade, ela tem conhecimento dessas sanções? Ela é informada dessas sanções? Ela é informada quando há uma convocação de uma nova eleição. Por exemplo, para prefeito. Para deputado, não. Para vereador, não. Então, precisaria, dentro de um portal de transparência, divulgar essas sanções aplicadas aos candidatos. Meu estimado amigo e nobre advogado criminalista, doutor Cid Vieira de Souza Filho, eu tenho a impressão que nós estamos um pouquinho atrasados no tocante a eleições. Eu não sei se atrasados em função de uma intenção já pré-concebida, ou então atraso mesmo, porque há necessidade sim de uma reforma no código, inclusive no código eleitoral. Há necessidade. Porque nós temos que ter um pouquinho mais, apresentar melhor os candidatos através do seu caráter, da sua vida privada, como esse caso do senador que você acaba de nos contar. Não é? A vida privada tem importância na conduta eleitoral. Eu acho que tem sim. Os Estados Unidos é um exemplo que nós podemos dar. Aliás, quando eu quero participar de uma evidência, eu sempre coloco os Estados Unidos nesta mesma evidência, porque lá é um exemplo. Bom, os Estados Unidos, os americanos, eles têm muitos defeitos. Claro, todos nós temos defeitos, mas eles têm qualidades excelentes, que nós podíamos copiar, sim. Não só os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, França, Alemanha. Os países europeus. Claro. Os países de primeiro mundo, vamos dizer assim. Os Estados Unidos têm uma questão muito importante. Há o receio da aplicação da lei, seja qual for o crime, claro, que aqui nós não temos. E é um assunto que lhe é muito interessante. Lá, inclusive, a legislação, o menor começa a ser punido mais cedo. Mas isso não aqui. Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Aqui não. Na Inglaterra também começa a ser punido mais cedo. Quando ele tem um caráter do entendimento do fato ilícito que cometeu, pode ser até um garoto de 8, 9, 10 anos. Aí a coisa começa a tomar um rumo diferente. Mas vamos prosseguir aqui. Eu queria perguntar agora a você, doutor Cid, o que caracteriza o crime de compra de votos? É aquela situação onde você oferece algum tipo de vantagem para o eleitor.
E não é necessário que essa... Então nós podemos equiparar, não cortando o seu raciocínio, nós podemos equiparar a legislação penal do artigo 171, não? Exatamente. Seria embora eu O considere... artigo 171 é estelionato. Embora eu considere o estelionato eleitoral mais amplo. Mais amplo. Que é a compra de votos. Esse estelionato eleitoral, por exemplo, essa figura que a gente está procurando demonstrar, é induzir o eleitor que será... Há uma boa ação. Há uma boa ação. que a economia vai crescer, que a segurança vão investir na segurança, vão investir na educação, e a gente sabe que não é isso. A gente sabe. Isso pode ser um estelionato eleitoral. Muito bem. Caro doutor Cid, eu vou agora pedir permissão para você chamar um pequeno intervalo e depois nós retornamos para continuarmos com esta belíssima conversa, e tenho certeza absoluta que quem está aproveitando é o nosso querido telespectador. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Retornamos. Então, doutor Cid, me diga uma coisa, já lhe faço essa pergunta. E a fiscalização, como ela é feita? A fiscalização, na minha avaliação, ela é feita pela própria sociedade, pelos próprios eleitores e pelas autoridades, pelo Ministério Público. O Ministério Público, então, ele tem uma ação relevante nessa história? Muito relevante. Eu acho que todo aquele cidadão que tiver notícia de compra de votos, ele pode ir ao Tribunal Eleitoral ou ao Ministério Público denunciando para que as medidas sejam adotadas. Mas esta ação é comum? Ou seja, muita gente já teve conhecimento de compra de votos e tomou essa atitude? Sim. Vai ao Ministério Público. O que precisa ter é muita cautela na apuração, porque pode ser um partido, um candidato de oposição ou um candidato da situação fazendo essa denúncia. Então a denúncia ela tem que ser recebida, como toda denúncia, deve ser averiguada, mas com muito critério e com muita serenidade. E com uma prova, repito, extrema de dúvida. Extrema de dúvida. Muito bem. E para que seja considerada, então, compra de votos, esta ação deve ocorrer em qual período? Principalmente no período eleitoral, até as eleições. Certo. Nessas eleições, nós temos conhecimento de algum fato como esse ou não? Tivemos. Eu trouxe até aqui para o seu telespectador um julgado do Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, onde, num caso de captação ilícita de votos, uma compra de votos, o tribunal, que sempre teve uma postura de que o fim específico, o dolo, seja destinado especificamente à compra de votos, o pagamento de inscrição em concurso público e de contas de água e luz em troca de votos, com envolvimento direto do próprio candidato, em face das provas que foram coletadas com muito critério, caracteriza sim a compra de votos. Então é o caso daquele político que promete, olha, eu vou pagar a conta de água, vou pagar a conta de luz. Foi uma vantagem, não foi um efetivo dinheiro em espécie, mas foi uma vantagem ilícita. Uma vantagem ilícita que o próprio eleitor também pode estar sujeito. Sim, mas eu ia perguntar isso agora para você. Há alguma punição para o eleitor? Para o eleitor, sim. É? Para o eleitor, sim. Ele está recebendo, ele está participando de um ilícito. Porque ele entra aí no artigo 29 da parte geral do Código Penal. Ele de qualquer forma... Ele, de qualquer forma, concorre para o crime, incide nas penas combinadas. Olha aí que maravilha. Eu digo maravilha porque nós temos que colaborar para que essas coisas não ocorram, não é verdade? Porque nós, eleitores, nós nos dirigimos a sessões eleitorais com o objetivo de votar bem.
segundo a nossa consciência e segundo aqueles que nós achamos que devem ocupar os postos destinados a fazer uma boa gestão. Não é verdade? E o eleitor tem uma responsabilidade Claro nisso. que tem, claro que tem. E o que é necessário, então, para caracterizar esse crime, além daquilo que nós já falamos? O dolo, a intenção... Na doutrina tradicional, a vontade livre e consciente de praticar um fato delituoso. Exatamente. E o nosso telespectador, os operadores do direito, sabem o que o nosso desembargador exatamente está falando. Sim, claro, lógico. Esse é o dolo, é o principal, é a vontade, aquela vontade de cometer aquele ilícito. Bom, nesse caso, então, como é feita a fiscalização? Para que haja o efetivo processo e consequente punição. Porque tem que haver um processo, como esse caso que você acabou de nos relatar. Há um processo e também há a punição. Há um processo, há punição, e começa pelo Ministério Público, que tem desempenhado um papel... Importantíssimo. É. Esse julgado que eu acabei de mencionar é um julgado do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro foi o ministro Arnaldo Versiani Leite Soares. Ele veio publicado agora no Diário Oficial de 23 de agosto das eleições de 2012, relacionado à eleição de 2010. Sim, mas então ele é punido após... Até chegar no Tribunal Superior Eleitoral, já houve a diplomação, enfim. Doutor Cid, leia a ementa, por favor. Pois não. Representação, captação ilícita de sufrágio. A atual jurisprudência desse tribunal, que é o Tribunal Superior Eleitoral, não exige, para a configuração de captação ilícita de sufrágio, o pedido expresso de votos, bastando a evidência, o fim especial de agir quando as circunstâncias do caso concreto indicam a prática de compra de votos. O pagamento de inscrição em concurso público e de contas de água em luz em troca de votos, com envolvimento direto do próprio candidato em face das provas constantes dos autos, caracteriza a captação ilícita de sufrágio previsto no artigo 41A da Lei 9.504 de 97, recurso ordinário provido. Então esse é um exemplo concreto Sim. de punição para compra de votos. Olha, eu agradeço muito você ter trazido esse repositório para que, e lesse, não é, como você de fato fez, para que o telespectador possa se inteirar da importância da nossa legislação eleitoral, porque há necessidade de tê-la. E também da importância da ação que o Tribunal Superior Eleitoral faz nesse sentido, em coartar esse tipo de fraude, esse tipo de infração eleitoral. É muito importante. Só para acrescentar, esse é um recurso ordinário do Macapá. Nossa. Onde fica mais, eu acho que a população mais carente, não é só do Macapá, mas eu acho que a população mais carente dos nossos estados, ela é mais suscetível a esse tipo de conduta. Mais vulnerável, mais talvez. vulnerável Ótimo. esse tipo de conduta pelos maus políticos. É verdade. Nós temos que coibir, né? Vamos ver se a gente consegue.